Europa, aspectos humanos. O principal ponto é a população mal distribuída. Existe uma maior concentração populacional na porção centro-ocidental, desde o sul da Inglaterra até o Vale do Pó, no norte da Itália. Há uma grande diversidade étnica na Europa, diversidade étnica, linguística e religiosa. Há um elevado padrão de vida, onde há a priorização da qualidade de vida. Uma população composta principalmente por adultos e velhos, por adultos e idosos, melhor dizendo. Há uma convergência de migrações e crescente xenofobia. A despeito da integração econômica e do desenvolvimento em conjunto das nações que compõem a União Europeia, o desemprego crescente e o afluxo cada vez maior de imigrantes da porção oriental do continente, de suas áreas periféricas, como a África Setentrional e o Oriente Médio e de outras partes do globo, constituem um pretexto para expandir movimentos xenófobos, nacionalistas, como o neonazismo. Aqui temos uma relação das cidades europeias mais populosas em 2020, em população absoluta em milhões de indivíduos. Nesta relação, deliberadamente foi excluída a cidade de Istambul, com mais de 15 milhões de habitantes, embora situada na porção europeia na Turquia, for apresentada em Oriente Médio. A situação de animosidade, o que seria a situação de animosidade? Seria uma situação de aversão, de repúdio, de ódio, de xenofobia, tá? Em relação aos estrangeiros, se intensificou em 1980. Por quê? O que aconteceu em 1980? Teve uma crise econômica sobre o continente e a intensificação das migrações de indivíduos do leste europeu, com a falência das economias socialistas. O nacionalismo europeu veio à tona não apenas nos países da União Europeia, eclodiu também nas antigas nações socialistas, como na Rússia e na ex-Iugoslávia, levando diversos grupos a conflitos. Exemplos da ascensão dos nacionalistas ficaram evidentes com a guerra na ex-Iugoslávia, que, em diferentes momentos, colocou em oposição sérvios, croatas, kosovares, cristãos e muçulmanos, com o surgimento de partidos, associações ou organizações políticas defendendo o fechamento de fronteiras, que foi um tratamento totalmente discriminatório aos imigrantes, e com a ascensão política da direita ou da extrema-direita, que recentemente, inclusive, passaram a compor o governo de diversos países europeus. Outro ponto importante é a questão migratória e os refugiados. Após ter sido um dos principais continentes emissores de imigrantes entre os séculos XIX e XX, a Europa, lá no fim dos anos da década de 60, passou a ser um continente receptor de imigrantes. Só que tem um porém. O que acontecia? Os imigrantes, eles, na verdade isso nem é um porém, o porém vem depois. O que acontece? Com esse contingente de imigrante, esses imigrantes supriam para a população europeia envelhecida e em queda demográfica uma melhoria nessa demografia, porque a população europeia estava envelhecendo demais e apresentando uma queda demográfica. Então, os novos contingentes de imigrantes foram positivos nesse sentido. Só que, na visão do europeu, na perspectiva europeia, eles não gostavam dessa imigração, porque eles viam os estrangeiros como uma ameaça à integridade étnica e religiosa, bem como uma concorrência ao trabalho. Só que, na verdade, eles contribuíam para não ter essa queda exacerbada na demografia e também para fornecer mão de obra para atividade que o europeu não podia mais exercer. E além disso, os imigrantes ainda contribuíam com a renda, indiretamente, que alimentava as aposentadorias da população envelhecida da Europa. Mas a Europa, xenófoba, via os imigrantes como uma ameaça à integridade étnica e religiosa e via eles como uma concorrência ao trabalho. Tiveram partidos políticos radicais que propuseram medidas restritivas aos imigrantes e chegaram a discutir o cancelamento do espaço Schengen. O que era o espaço Schengen? É um acordo assinado por 26 dos 28 membros que permitia a livre circulação de pessoas entre os membros. Em 2015, aconteceu um dos maiores fluxos populacionais desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Até setembro de 2015, cerca de 380 mil imigrantes identificados pelos governos europeus como refugiados já haviam entrado da Europa, vindos dos mais diversos lugares, como Síria, Afeganistão, Eritreia, Nigéria e Somália. No caso da Síria, o país que mais colaborou para o fluxo, as causas repousam na guerra civil, que o país árabe vive desde 2011, que levou grandes contingentes a deixar o país, perfazendo os caminhos mais tortuosos para chegar às nações centrais da Europa, principalmente a Alemanha, que até setembro tinha recebido cerca de 250 mil imigrantes. O drama dos imigrantes envolve a exploração dos imigrantes por traficantes. Então, por que os imigrantes sofrem tanto? Além do preconceito, do racismo, da xenofobia, também eles são explorados por traficantes. A travessia diária de mares em botes precários, seus naufrágios e a morte de mais de 2.600 pessoas. O fluxo migratório de refugiados permaneceu intenso durante os anos de 2016 e 2017, resultando em preocupações dos governos, pressionados pelas populações nativas, no sentido de adotar medidas restritivas. Bom, com isso, aqui a gente tem um mapinha da entrada irregular de imigrante na União Europeia.
devido à guerra Rússia e Ucrânia, foi registrado entre fevereiro e março de 2022 o maior fluxo de refugiados ucranianos que foram para a Europa centro-ocidental. Então, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, refugiados foram para a Europa centro-ocidental. O maior fluxo de refugiados ucranianos foram para a Europa centro-ocidental, principalmente para a Polônia, Romênia, Alemanha, Eslováquia, República Tcheca e outros. E por fim, temos um ranking de 191 países de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano de 2021, publicado em 2022. Então é o ranking do IDH. Então quem tem o maior IDH aí? A Suíça. Em segundo lugar, a Noruega, Islândia, Hong Kong, Austrália, Dinamarca, Suécia, Irlanda, Alemanha, Países Baixos, Finlândia, Singapura, Bélgica, Nova Zelândia, Canadá, Liechtenstein, Luxemburgo, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos. Esses são os 20 primeiros em que o IDH é considerado muito alto, ou seja, o Índice de Desenvolvimento Humano, que considera educação, saúde, renda, né, a qualidade de vida. Um IDH, então, muito alto. E agora o IDH é considerado muito alto, considerado alto, Albânia, Bulgária, Granada, Barbados, Antígua e Barbuda, Seychelles, Sri Lanka, Bósnia, Irã, Ucrânia, China, Macedônia do Norte. Agora tem o IDH médio e o IDH baixo. IDH médio, Filipinas, Botsuana, Bolívia, Quirguistão, Venezuela, Iraque, Tajiquistão, Belize, Marrocos, El Salvador, Nicarágua, Butão, Cabo Verde, Bangladesh, Tuvalu, Ilhas Marshall, Índia, Gana, todos esses têm o IDH médio. Agora o IDH baixo. Aonde que tá o IDH baixo? E o do Brasil? Não sei se deu pra ver, mas o do Brasil é considerado alto, tá na posição 87. Aí, os IDHs baixos: Tanzânia, Paquistão, Togo, Haiti, Nigéria, Ruanda, Benin, Uganda, Lesoto, Senegal, Sudão, Madagascar, Etiópia, Eritreia. Bom, Mackenzie, 2015. Leia o texto a seguir para responder a questão. População idosa, esse é o título. População idosa da Europa é um desafio para o sistema previdenciário. O equilíbrio no sistema previdenciário europeu é um dos grandes desafios do continente para as próximas décadas. Acreditam os especialistas. Os que vivem de aposentadorias deverão atingir a maioria da população europeia, com cerca de 30% do total em 2050. Porém, a crise econômica que se alastra no velho mundo já desempregou cerca de 10% do continente, causando um desequilíbrio que deverá afetar os estados no futuro. O trecho da reportagem acima retrata parte do problema do chamado déficit previdenciário. Este problema envolve aspectos demográficos, econômicos e políticos. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Bom, então, a população europeia, ela se encontra em processo de quê? De transição demográfica concluída. O processo de envelhecimento se tornou um dos graves problemas no continente, que apresenta baixíssima taxa de natalidade e elevadíssima esperança de vida, expectativa de vida. Assim, uma política de atração controlada e planejada de imigrantes pode ser uma solução para repor a população ativa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a crise é agravada pelo baixo crescimento econômico, agravando-se a partir de 2008 e o alto desemprego europeu. Então vamos avaliar. O déficit previdenciário é um problema grave da Europa, pois sua população ainda se encontra na primeira fase do processo de transição demográfica. Não, já está concluída. O processo de transição demográfica já está concluído. B. A população europeia encontra-se na segunda fase de novo. Segunda fase não, já está concluído o processo de transição demográfica. Aí C. A contínua elevação da expectativa de vida fez aumentar a proporção de idosos no continente europeu, ao mesmo tempo em que a reduzida taxa de natalidade fez com que a proporção da população economicamente ativa não acompanhasse esse crescimento. Esses dois fenômenos combinados provocam o déficit previdenciário agravado pela crise econômica. Exatamente isso. Unicamp adaptada. Imigrantes cruzam a Macedônia do Norte para chegar ao norte da Europa. Indique a afirmação correta a respeito dos grandes fluxos migratórios atuais no contexto da globalização. Bom, antes de ler as alternativas, os movimentos migratórios mundiais assumem hoje em dia diversas direções. No caso dessa foto apresentada, que retrata os imigrantes que cruzaram a Macedônia do Norte para chegar no norte da Europa, observa-se um fluxo de migrantes, provavelmente egresso das áreas conflituosas como Síria, Iraque ou Afeganistão, que buscam melhores condições de vida na Europa. Esses migrantes entram pelo litoral mediterrâneo europeu e desejam chegar aos países mais ricos do norte do continente, como a Alemanha, a França, a Holanda ou até mesmo o Reino Unido. Envolvem imigrantes da América Latina? Não. B. Direcionam-se para os países ricos ou em crescimento econômico e envolvem aquelas áreas de expulsão cujas populações de origem sempre tiveram culturalmente vocação para a realização de grandes deslocamentos? Não. C. Resultam das diferenças entre a situação econômica dos países pobres e ricos e se direcionam para os lugares em que as populações falam a mesma língua? Não.
D. Assumem distintas direções, sendo que uma das rotas dos imigrantes para a Europa inicia-se em países do Oriente Médio, da costa oriental, do norte da África, indo até a Grécia, com travessia pelo mar Mediterrâneo. Exatamente. FUVEST. Se não conseguirmos uma distribuição justa dos refugiados, muitos vão questionar Schengen, e isso é algo que não queremos. Declaração da chanceler alemã, Angela Merkel. O Estado de São Paulo. A Europa vive uma das mais graves crises migratórias de sua história recente, segundo a Agência das Nações Unidas para Refugiados, Acnur. São esperados ao menos 1,4 milhão de refugiados entre 2015 e 2016. E, de fato, 2015 realmente teve um elevado número de refugiados. Considerando o contexto da União Europeia, as informações acima e as respectivas datas de publicação, 2015, respondam o que é o espaço Schengen. Bom, o espaço Schengen é um espaço constituído por diversos países europeus. O Schengen é um espaço construído por diversos países europeus. E aí, é meio que um acordo firmado em que os cidadãos têm direito, à livre circulação. Não há necessidade da utilização de passaporte entre os países signatários, cuja maioria se encontra dentro da União Europeia. Mas tem os que não participam da União Europeia também. Então, trata-se de um espaço constituído por diversos países europeus, onde os cidadãos têm direito à livre circulação. Então, espaço constituído por diversos países europeus, onde os cidadãos têm direito à livre circulação. Não há necessidade de utilização de passaporte entre os países signatários, cuja maioria se encontra dentro da União Europeia. Há países do espaço Schengen que não participam da União Europeia. Quem, por exemplo, não faz parte um país que é da União Europeia agora, ao contrário, um país da União Europeia que não faz parte dessa... Ah, não, tô confundindo com a zona de euro, que é a próxima pergunta. Enfim. B. O que é a zona do euro? Cite um país da União Europeia que não faz parte dessa zona. Bom, um país que não faz parte da zona do euro, Dinamarca. Ou a Suécia, por exemplo. E o que é a zona do euro? A zona do euro é uma união monetária estabelecida dentro da União Europeia, composta por 19 países que adotaram o euro como uma moeda comum. Nem todos os países da União Europeia utilizam o euro como uma moeda oficial. Essa zona do euro é denominada coloquialmente como eurozona. Bom, então é um conjunto de países, né, uma união monetária estabelecida dentro da União Europeia. Só que nem todos os países da União Europeia fazem parte dessa zona. Então, e essa zona do ouro, essa união monetária, utiliza a moeda comum. Qual seria a moeda comum? O euro. Prescindindo da necessidade de câmbio. Não fazem parte da zona do euro, então, a Dinamarca e a Suécia. C. Explique qual foi o posicionamento da União Europeia e o papel da Alemanha frente à intensificação desse fluxo migratório. Qual foi o posicionamento da União Europeia e o papel da Alemanha frente à intensificação do fluxo migratório? Então, o que a União Europeia e a Alemanha fizeram quando elas viram o fluxo migratório? A União Europeia foi daorinha, ela se mostrou favorável ao recebimento dos refugiados, ela falou, pode vir galera, porque a gente recebe. Então ela se mostrou favorável ao recebimento dos refugiados, tentando estabelecer uma política para a absorção desses grupos. Então a União Europeia se demonstrou favorável ao recebimento dos refugiados, estabelecendo política de absorção desses grupos. A Alemanha aparece como principal destino almejado pelos refugiados. Por que os refugiados querem ir para a Alemanha? Porque eles olham e falam, um país rico, vou ter melhor condição de vida, melhor oportunidade de vida. Então, por isso. Então, a Alemanha aparece como principal destino almejado pelos refugiados, por ser um país rico e onde há melhores perspectivas de oportunidades. FMP 2022. Considere o texto sobre a dinâmica demográfica europeia. A globalização está a transformar profundamente as sociedades europeias. Os seus ganhadores tendem a se concentrar nas grandes metrópoles, nos serviços, nas profissões mais qualificadas e especializadas, nas faixas de população ativa com esse perfil abaixo de 50 anos. Paralelamente, amplifica as assimetrias de rendimento, de estratificação social e geracionais. A globalização aumentou também drasticamente a mobilidade e as migrações. Trouxe fluxos humanos com uma magnitude e intensidade sem precedentes, de pessoas que se deslocam por razões profissionais, de estudo, à procura de melhores condições de vida ou porque fogem de conflitos e perseguições. Nesse contexto globalizado da Europa, uma consequência identificada é a ou o. Bom, é importante lembrar que ao longo do século XIX e boa parte do século XX, a Europa se caracterizou como um continente emissor de emigrantes. A partir da década de 60, a retomada do crescimento econômico fez com que a Europa se tornasse um centro de atração de imigrantes. Esse fluxo de diferentes origens vai alterando o perfil populacional do continente. Então, uma consequência identificada disso é crescente heterogeneidade da população com origem dentro e fora do continente. Exatamente isso. É a crescente heterogeneidade da população com origem dentro e fora do continente.